Fala galera, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de desejar uma excelente semana a todos e de parabenizar os 36 que responderam o exercício de fixação sobre as teorias da administração. Destacar que alguns alunos não assinaram, responderam, mas não assinaram, e que isso não tem tanta importância por ser um exercício de fixação. Para eu responder esse exercício, eu escolhi 5 tipos de serviço em que a enfermagem atua, que são eles: a UTI, urgência e emergência, as clínicas de um modo geral, o serviço de vigilância em saúde e a atenção primária, falando especificamente da unidade de atenção básica de saúde da família. É importante destacar que, dependendo do nível de complexidade, há uma tendência de escolha de um modelo administrativo para o tipo de serviço, e que isso vai ser destacado aqui na minha resposta. Falando da UTI. Bom, quando eu falo da UTI, eu vejo a presença de características de forma muito clara de duas teorias, que é a teoria científica e a teoria burocrática. A teoria de Taylor e a teoria de Max Weber. Por que científica? Bom, primeiramente porque a UTI é o tipo de serviço que a enfermagem atua que se exige uma maior capacitação técnica devido ao estado crítico dos pacientes. Então, a presença da especialidade ela é marcante, né, no serviço de UTI. Então, além da especialização, a gente observa também a presença da divisão do trabalho, né, a padronização das atividades, que é algo muito característico de uma UTI e que são características da administração científica. É perceptível também na UTI a presença de características da teoria burocrática. A UTI é um serviço burocrático, exige-se uma rigidez muito grande nas anotações, na documentação de tudo que está sendo feito, né? Há muita ênfase nos cargos, é um excesso de exigência do trabalhador, porque ele não pode errar por conta da criticidade do paciente. Já em relação ao serviço de urgência, eu encontro de uma maneira muito clara a presença de várias características da teoria clássica de Fayol. A começar pelo nome do veículo, né? A gente chama, por exemplo, no SAMU, o veículo utilizado para o socorro de viatura. Viatura lembra serviço militar, sendo a teoria clássica uma teoria com várias influências da organização militar. É exigido uma eficiência absurda para quem trabalha no serviço de urgência e emergência, isso é visto muito claro no SAMU. Há uma divisão específica do trabalho, a presença do motorista, do socorrista, do enfermeiro, do técnico. Há uma responsabilidade muito grande e, além de ser um tipo de serviço que exige-se muito do profissional, a disciplina. Em relação às clínicas, eu destaco um mix de praticamente todas as teorias. A gente observa claramente a presença de características tanto da teoria científica quanto da teoria clássica, burocrática, das relações humanas, comportamental e também de sistemas. Então, eu não vou destacar especificamente porque acho que está muito claro. Em relação ao serviço de vigilância, eu destaco a teoria burocrática por apresentar características específicas dessa teoria, a valorização das normas, o trabalho excessivo com tabulações, com documentação, né? A autoridade, existe uma organização hierárquica muito bem definida dentro do serviço de vigilância, há uma papelada absurda, apesar da informatização do serviço, ainda há muito trabalho com papel, com tabelas, com dados, com tabulação desses dados. Então, acredito eu ser a teoria burocrática um modelo administrativo marcante no serviço de vigilância. Em relação à atenção primária, a gente destaca a presença de característica da teoria das relações humanas, de Mayo, e da teoria comportamental de Kurt Lewin. Essas duas teorias têm um foco nas pessoas e é algo muito clássico, né? Muito claro quando a gente fala da atenção primária. Quando a gente fala da teoria das relações humanas, a gente lembra daquela importância que é dada sobre a liderança do enfermeiro lá na atenção básica, né, na atenção primária. Talvez seja o espaço de trabalho onde o enfermeiro ele tem essa visibilidade maior de liderança. Também é importante a presença de uma comunicação eficaz como característica dessa teoria,
nas unidades básicas de saúde da família, há muitas palestras, há muitos grupos. Então, dar-se-á uma importância muito grande para a comunicação e da participação da população na tomada de decisões, que é algo característico desse tipo de serviço. Em relação à teoria comportamental, eu gostaria de distribuir a característica dela em serviços que optam pela alocação do funcionário de acordo com aquilo que ele tem de perfil comportamental. É algo novo isso, apesar da teoria ter iniciado na década de 40. Hoje a gente percebe a presença dessa alocação de servidor com base no perfil comportamental, a contratação de analistas comportamentais para fazer esse mapeamento dos funcionários. E em grandes corporações, hoje em dia, isso é muito frequente. E para falar da teoria de sistemas, eu gostaria de destacar não só um tipo de serviço, mas todos aqueles que o SUS abrange. Porque o SUS hoje, para muitos autores, ele é organizado em forma de rede. E o conceito de redes, ele tem uma similaridade muito precisa com a conceituação da teoria dos sistemas, que vê a organização por inteiro, e não como partes fragmentadas, todas elas interligadas dentro de um mesmo sistema e todas elas com a mesma importância. E é isso, galera. Eu espero que tenha respondido com clareza. Agradeço novamente pela atenção de vocês. Muito obrigado.